pode e quer aqui. A ideia de hoje, vamos começar oficialmente, né? Boa noite, pastor Adelar. Boa noite. Eu vou falar em meu nome, mas eu acho que eu represento todo mundo que te conhece. É sempre uma satisfação, qualquer contato que a gente tenha com você. Sempre que a gente tem um contato com a sua pessoa, a gente sai melhor do que chegou. Você é desse tipo de pessoa que melhora o ambiente onde está presente. Então é sempre muito bom falar com você, e eu acho que é por isso que você está na função que está aí na Hora Luterana. Não é sem motivo que depois de anos em outras funções, acabaram te levando para essa função na Hora Luterana. Então, muito boa noite. Você pode fazer a sua saudação aí também, e a gente vai conversando. Boa noite, colega Jarbas. É uma alegria também poder conversar com você. Eu sempre tenho ótimas lembranças de ter visitado sua congregação, ter passado um tempo com você, com sua família. É uma alegria muito grande assim participar de um momento como esse, ver que nós temos colegas pastores junto conosco, outras pessoas de alguns lugares. Eu estou vendo aqui um senhor de Canguçu, Rio Grande do Sul, seu Silvio, a Miriam Kaminski também está com a gente. Então, sempre é uma alegria poder conversar. E se a luz permitisse, ia ver que eu fico vermelho, que eu tenho dificuldade com esses elogios, essas coisas. A gente está no mundo para servir, né, Jarbas? Você, eu e todos nós, né? Então, Jesus é bom e estamos aqui para servir onde Ele nos coloca. Mas, normalmente, quem merece os elogios não gosta de receber. Isso acha que não precisa, né? E não precisa mesmo, a gente está aí para servir, não precisa de alguém ficar afagando o ego da gente a todo momento para a gente fazer o melhor que pode. A ideia, eu não sei se você teve a oportunidade de ver as outras entrevistas que a gente fez. A primeira foi com o pastor Gleison Schmidt, que é pastor na França, e a segunda foi com o pastor Elismar Filvock. Uhum. E você é o primeiro que não é da minha turma aí, que eu estou conversando. A ideia é que o pessoal saiba que tem pastores da nossa igreja agindo em áreas não é fora da igreja, não é bem isso, porque tudo tem a ver com a igreja. Mas, assim, não ali no ministério de congregação, ali de culto toda semana, departamento de servas e outras funções de departamentos. Que a gente sabe que o nosso seminário, e você estudou no do Sul, e eu estudei no de São Paulo, e a gente pode testemunhar por nós mesmos o estudo que a gente passou e pelos colegas que a gente tem e que já encontrou e conhece, que nosso estudo assim nos prepara muito bem para o Santo Ministério, mas nos prepara muito bem para servir em outras esferas também nessa questão da igreja. Então a ideia é a gente conhecer um pouco do seu trabalho aí na Hora Luterana, e um pouco de outros trabalhos que eu sei que você já fez também, para que isso fique registrado, para que talvez alguém que está ouvindo a gente pensasse assim, puxa vida, mas pastor faz isso também, então eu gostaria de fazer isso, vou quem sabe estudar, me preparar, e quem sabe um dia, se Deus permitir, fazer essas coisas aí também. Então eu começo perguntando pelo seu local de nascimento, e se você já nasceu na igreja luterana ou não. Jarbas, eu nasci em 1970, no dia 12 de março, eu nasci numa cidade bem próxima de onde você trabalhou, na região das Missões, Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, uma cidade assim pequena. Eu acho que hoje ela deve ter uns 80 mil habitantes. A igreja é centenária já, acho que em 2017, 2018 ela fez 100 anos. Foi uma alegria, assim, nascer numa cidade de onde também já saíram vários pastores, sabe? Aquela região, uma região que muitas pessoas já saíram, foram se preparar para ir tanto para São Paulo quanto para São Leopoldo estudar teologia. Então, nasci lá, sou filho, eu sou o terceiro filho, na verdade, de 5 irmãos homens. E o irmão que nasceu antes de mim, ele nasceu em 1968, ele nasceu em agosto e faleceu em setembro.
E o outro, meu irmão, nasceu em 1967. Nós seríamos uma escadinha do 67, 68 e 70, né? Mas aí esse irmão, ele faleceu. O nome dele era Cláudio, e eu sempre vi, assim, na minha família, como isso foi uma coisa que impactou muito a minha mãe, sabe? Impactou muito a minha infância. Tem um cemitério muito grande lá em Santa Rosa, e fazia parte da nossa, digamos, liturgia de vida, de infância, ir lá no túmulo do nosso irmãozinho para limpar, para arrumar, para pintar, né? Então eu acho uma experiência marcante, assim, mas ela marcante. também é uma experiência de vida cristã, porque o próprio Deus nos honra o corpo a ponto de dizer que esse mesmo corpo vai ressuscitar, então não tem problema nenhum a gente honrar os nossos queridos que faleceram, né? E você falando isso, eu acredito que a hora luterana, se não a hora luterana, mas a parte da hora luterana vivenciar, tem alguma coisa que trate do assunto. Vocês perderam um irmão que faleceu muito novo. As pessoas às vezes se enganam por aí achando que nessa questão, por exemplo, da discussão do aborto, que, não, é como se você apagasse aquela criança que está sendo gerada da existência, e muito, muito pouco se fala da implicação psicológica que afeta a vida da mulher, e uma mulher que perde um filho, seja por quaisquer causas que seja, ela vai ter complicações e sofrimentos. A gente vê isso sempre, né, em pessoas que abortaram por diversas coisas, em diversos períodos, e pais que perderam os filhos em momentos iniciais da vida, ou aqui em Vila Pavão, agora completou acho que 3 anos, sumiu uma adolescente 3 anos atrás, a mãe dela até hoje procura na internet, ela está sempre com essa esperança de achar sua filha. Cada nova foto de uma menina que apareceu, isso marca a vida da família de uma forma que não dá para explicar, né? Não dá para explicar. E ter Deus junto de si nesse momento ajuda bastante. A pergunta ali, se você nasceu na família, você é de origem luterana, da IELB, luterana de confissão luterana? Eu sou luterano da IELB, a minha mãe era da confissão luterana, o pai da minha mãe, ele era assim, um líder dentro da igreja de confissão luterana, e os meus avós, pais do meu pai, eram da nossa denominação religiosa. Então, se acharam os luteranos das diferentes denominações, né? Em Santa Rosa. Deve ter feito um congresso misto. Pois é. Minha mãe era bem jovem quando conheceu o meu pai, casou com 16 anos, nossa, sabe? Muito jovem. Minha mãe faleceu também muito jovem, sabe, Jarbas? Ela faleceu com 45 anos, né? Sim. E não, meus pais, né? Ambos são falecidos já. Meu pai faleceu em 2013, com 68 anos, e minha mãe, no ano do meu estágio, né? Quando estava fazendo estágio em Três Coroas, ela faleceu depois de 5 anos de luta contra um câncer de mama, né? Então... Pois é, e são histórias que às vezes a gente vê por aí na televisão que levam as pessoas à revolta, a isso, aquilo, outro, e acabou te conduzindo por um outro caminho. Um caminho de lidar de uma forma toda especial com gente que sofre algo parecido com aquelas experiências que você teve de casa. Por exemplo, você trabalhou em hospitais, depois a gente até fala sobre isso também. Mas essa experiência toda foi Deus te preparando para você ser quem você é. Hoje eu olho para trás e muitas das dificuldades que eu tinha, que na hora parece a pior coisa do mundo, a gente olha para trás, em alguns momentos a gente agradece a Deus por causa daquilo ali que aconteceu. Não que a gente quisesse que os pais morressem, ou que... Nada disso, mas as experiências ruins que a gente passaram, Deus esteve com a gente e trouxe a gente até aqui o dia de hoje. E daí... É verdade, Jairo, sabe isso que você está dizendo, assim, até para os amigos que estão aí ouvindo a gente, né? Às vezes a gente não entende. Eu ontem até estava aqui em Pelotas visitando dois presos numa nova modalidade prisional que está sendo inaugurada aqui, né? Chamada APAC, uma Associação de Proteção e Apoio aos Condenados. É um presídio diferente, onde eles têm estudo, têm cursos que eles fazem, tem espiritualidade. Então a gente está num momento de espiritualidade, de devocional ontem à noite, falando sobre Romanos 8, né? E
E aí, justamente isso, assim, esse preparo das coisas, todas as coisas cooperam para o bem, né? E a gente não entende o bem, parece que tudo é mal, só que é Deus preparando a gente, isso eu vejo da minha vida, assim, como Deus foi bondoso nas coisas difíceis e ruins, preparando, como você disse, para a gente servir Ele. Se a gente se deixar levar por Deus, às vezes a gente quer revoltar, quer isso, mas Deus, por sua misericórdia, ainda vai lá e busca a gente, né? É a sua formação ministerial. Quer falar um pouquinho de como foi parar no seminário, que ano que foi, se formou, se fez alguma pós-graduação, algum estudo específico para as áreas que atuou depois? Uhum. Jarbas, assim, ó, na verdade, eu estudaria outra área, né? Sim. Eu sempre, assim, no meu ensino médio, até pela minha mãe sempre era uma pessoa doente, eu era um aluno, assim, dedicado na escola, no Colégio Concórdia, que eu estudava graças a uma bolsa do falecido professor Solon Hoffman, sabe? Pai do pastor Christian Hoffman, que está em Montevidéu. O professor Solon sempre procurava dar apoio, assim, incentivava que os pais deixassem os filhos numa escola da igreja. E minha família não tinha condições, meu pai era caminhoneiro, e ele dizia, não, Valdemar, mas a gente tenta conseguir uma bolsa, né? E aí eu estava assim, na cabeça minha, eu vou estudar medicina, né? E era o meu foco, vou estudar medicina. E naquele ano, no terceiro ano do ensino médio, assim, quando eu estava focado em estudar medicina, inclusive fui a Rio Grande fazer vestibular na época, tudo, né? Mas aí o diretor, numa saída da escola, ele um dia me deu um convite e disse, isso aqui veio do seminário, e eu acho que é para você. E um pouco tempo antes tinha me marcado uma experiência de uma colega de aula nossa, que eu estava conversando com ela uma noite, assim, a Neuza era o nome dela, conversando com ela, digamos assim, numa terça-feira, e na quarta-feira eu estava no sepultamento da Neuza, colega de ensino médio, que acabou tirando a vida por problemas, assim, dificuldades relacionais com namorado, e ela se desesperou numa situação da vida e acabou. Então foi traumático para mim. E eu me lembro, assim, Jarbas, que eu estava no sepultamento e ela toda branca, parecia uma cera, assim, e todos os colegas chocados, apavorados, e eu me lembro que um senhor colocou, não sei quem era, mas colocou a mão no meu ombro, e eu acho que ele era um cristão, assim, evangélico, pelo que eu me lembro dele, e ele chegou e disse assim para mim, se você estivesse no lugar dela, você sabe onde é que você está? Cara, é aquilo... Foi te botar medo nessa hora que você já estava com medo? Nossa, né? Eu estava apavorado, e ele veio com a pedagogia do cagaço, né? Do susto. Mas aquilo me ajudou a pensar, assim, claro, a gente tinha feito instrução de confirmandos, tudo, mas a gente é muito novo para refletir sobre algumas coisas, né? E aí eu fiquei meio assustado e tudo, e quando o diretor veio fazer o convite, eu pensei assim, olha, no seminário, eu acho que é o lugar para mim descobrir as respostas para essas perguntas difíceis aí, sabe? E essa é uma das coisas que me fez estudar teologia também. Um pouco de medo, confesso, assim, e um pouco, assim, de curiosidade, né? Então, eu acho que foi a forma de Deus me chamar para deixar as outras áreas e estudar. E aí eu fui em 1988, eu comecei a estudar teologia, e foram 6 anos de estudos, fiz meu estágio em Três Coroas, fiz aquelas práticas de final de semana na Serra Gaúcha, Canela, né? Depois eu estagiei em Três Coroas e meu primeiro local de trabalho foi Gramado, foi tudo no distrito chamado Hortências. Eu passei vários anos ali, de 90 até 96, 97, quase 98, eu passei naquele distrito. E depois eu fui para Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, que é um lugar, assim como Gramado, tem uma paixão por esses lugares, né? Fui muito feliz. E trabalhei 4 anos em Gramado, 7 anos em Rio Grande, e depois eu vim para Pelotas. Trabalhei 3 anos como pastor de uma igreja da Grande, a maior igreja que eu trabalhei até hoje. Tem uns 1.500, 1.600 membros hoje. E quando eu estava nessa congregação Cristo Redentor, que oficialmente eu sou membro dessa igreja, hein? Nessa congregação que houve o projeto da capelania hospitalar,
e eu fui colocado como primeiro pastor para abrir o caminho, né? Não tinha nada, assim, não tinha autorização para entrar no hospital, não tinha moradia, não tinha carro, não tinha material, não tinha nada. E Deus foi tão bom. Assim, uma coisa aqui, só para explicar, de repente quem vai ver a gente aqui não sabe o que é capelania, o que é um capelão. Isso. É aquele pastor que trabalha dentro do hospital. Ele tem essa função de levar conforto, levar a palavra de Deus dentro de locais, e no seu caso foi dentro de hospital. Você foi chamado não para ser pastor de congregação, mas para fazer esse trabalho de um hospital. Isso, quando eu era 14 anos pastor. Sim. 14 anos pastor, eu fui em 2008. Eu comecei no dia 1º de maio de 2008, eu comecei oficialmente o trabalho na capelania hospitalar em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a cidade berço da IELB, uma cidade que tem uma representação, na região toda tem muitos luteranos, né? Tem um distrito chamado Sul 2, que tem uns 10, 11 mil luteranos, e mais o Sul 1 tem uns 6 mil luteranos. Então tinha bastante gente, e esses dois distritos se abraçaram num projeto comum, para organizar essa capelania hospitalar, ou seja, colocar um pastor para levar a capela, para levar a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, para dentro dos hospitais. E foi muito interessante o início, foi um pouco difícil até o início do trabalho. Estou vendo aqui o pastor Jonas Bartz está participando também, trabalhou como capelão em Cascavel, está no Mato Grosso, e assim eu gostaria, Jarbas, que todos os pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil pudessem passar alguns anos dentro de um hospital, trabalhando com equipes na capelania. É um divisor de águas na vida da gente. E eu trabalhei quase 9 anos como pastor, junto com equipes da Universidade Federal de Pelotas, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais. Foi, assim, fantástica essa experiência com uma equipe chamada de PID, Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar, da Universidade Federal, junto com o Hospital Escola, e eu entrei, assim, como alguém que se ofereceu para trabalhar, e eu me ofereci, depois de fazer um curso em São Paulo, que uma doutora, presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ela me indicou falar com a doutora em Pelotas, a doutora Julieta, né, que é muito minha amiga, muito querida, mas na época a doutora Julieta, que foi diretora do hospital também, posteriormente, ela na época era muito desconfiada, porque falar de pastor, de igreja, de evangélico, era um negócio que arrepiava ela. Não, e assim, ó, e tem situações, eu já conheci situações, eu vou falar de uma que aconteceu comigo, em 2011, final de 2011, eu tive uma crise renal, foi a primeira e a última vez que deu, eu fiquei internado alguns dias, e eu sei que eu estava deitado na cama de hospital no corredor aqui em Nova Venécia. Um cara, aqui o corredor é em formato de U, assim, mais ou menos. Você entra por uma porta, passa lá por trás da escadaria e sai pela outra porta, que seria o lugar de atendimento, os consultórios. Esse sujeito entrou por lá e saiu na cabeça de um por um, quase que batendo. Assim, até hoje eu não entendi o que ele falou. Sim. Então, os hospitais são muito desconfiados por causa dessas atitudes, mas você falou uma coisa aí bastante bacana, você antes de começar a trabalhar, você se preparou com alguém que já era da área, que já estava lá dentro, que sabia como os pacientes reagem, né? E isso é legal também. E na verdade, Jarbas, assim, no seminário era uma área que eu gostava, até porque a minha mãe era doente, assim, então sempre me interessava ver como era o cuidado da própria igreja com os sofredores. Então, eu procurei fazer cadeiras optativas no seminário que enfocasse, né, trabalhos de capelania. Depois eu fiz um curso nos anos 2000, 2001, 2002 com o pastor Mário Zonta. Na época eu era pastor em Rio Grande, eu ia a Curitiba fazer módulos assim de uma semana com ele. A gente fazia no Hospital Erasto Gertner, Hospital do Câncer de Curitiba. E depois eu fiz uma capacitação na UBRA, ainda assim, uma especialização em capelania, antes de começar oficialmente o trabalho como capelão. E depois que eu comecei, aí eu vi a necessidade maior ainda, aí fiz um curso específico em São Paulo, na Associação de Capelania Evangélica Hospitalar, né, que hoje se chama Associação de Capelania em Saúde, que é um pessoal muito capacitado,
liderado principalmente por pessoas ligadas à igreja presbiteriana, né, mas já tivemos pastores luteranos lá também, e batistas, um pessoal muito capacitado, e eu fiz 2 módulos de curso, fiz também módulos de aconselhamento, porque a área exige muito, né? Ainda mais quando a gente lida com o final da vida. Eu trabalhava numa equipe, Jarbas, assim, ó, que quando essas pessoas chegavam para a gente, nós sabíamos, do ponto de vista médico, eles estavam com os dias contados, sabe? E aí, o que a equipe médica, quando passava para nós o caso, dizia assim, ó, é só cuidar até onde dá, sabe? Então, nós lidávamos muito com a morte, e foram 9 anos intensos lidando com a morte. E 9 anos, assim, onde a Hora Luterana foi uma parceira extraordinária da gente, com materiais, né? Eu via, nossa, se eu olho para trás, recomeçar o trabalho da capelania, sem o apoio da Sociedade Bíblica do Brasil, que nós fizemos uma parceria, e da Hora Luterana, da própria igreja, assim, teria sido bastante difícil, né? Então foram os melhores anos, os melhores e os piores anos, assim, piores no sentido de sofrimento, mas os melhores no sentido de aprendizado. E a gente não tem uma coisa, e aqui eu vou falar sem muito conhecer como é que é, mas eu já vi como é que alguns médicos, por exemplo, se preparam. Eles precisam manter certo distanciamento, porque se eles se deixarem abater por cada situação ruim, cada doente que eles não conseguem curar, eles não vão conseguir ser médicos. Eles têm que ter algum distanciamento emocional das situações. Não ter empatia, não é nada disso, mas algum distanciamento até para que a saúde deles também não piore. E a gente não é treinado para isso. Na verdade, a gente é treinado, se eu posso usar essa palavra no seminário, para estar o mais próximo possível da dor das pessoas. Até compartilhar a dor das pessoas para ver se a dor delas diminui um pouco. Então, eu imagino que você, quando você falou aí de muito sofrimento e de muita alegria, seja isso. Porque muitas pessoas você vê indo embora. Eu não imagino se você já esteve presente em momentos que a pessoa estava ali falecendo, naquele exato momento ali. Mas é uma oportunidade ímpar que Deus dá, porque pode ser que a última coisa que aquela pessoa ouviu neste mundo foi a palavra de Deus proferida por você. Sabe, Jarbas, que aconteceu muitas vezes comigo, que a família, às vezes era assim, ó, eu visitava de manhã e a família estava tão angustiada que de tarde pedia de novo. Eu disse, pastor, por favor, volta aqui. Aí você ia lá, você pegava na mão da pessoa, olhava no olho dela, e às vezes precisava dizer assim, João, pode descansar, sua família vai ficar bem. Pode descansar, João. Você sabe para onde você vai, você confessou a sua fé. E aí sabe que a pessoa, algumas vezes aconteceu, Jarbas, de eu estar junto e a pessoa fechou os olhos. E muitas vezes aconteceu assim, ó, eu chegava em casa, tocava o telefone ou chegava uma mensagem e dizia, obrigado, pastor, o João descansou. A Janete foi morar com Deus, sabe? Então, muito, muito aconteceu. E as coisas mais difíceis para mim, como pastor no tempo da capelania, foram as pessoas jovens que às vezes diziam assim, pastor, eu tenho tanto sonho ainda, sabe? E principalmente as crianças. Eu ganhava desenho de algumas criancinhas e eu sabia, olha, esse desenho vai ficar guardado aqui e essa criança daqui uns dias não vai mais estar aqui, né? E como era difícil isso, os pais lidar com a situação. Teve um ano, acho que foi 2016. 2016 foi crucial, porque parece que juntou todos os casos assim de crianças com câncer. Naquele ano, olha, juntou um atrás do outro, e a gente se apega a essas crianças. E aí elas dizem assim, pastor, fiz um desenho para ti. Tá, né? Nossa, eu tenho uma história já assim de um menininho que um dia a gente pegou uma ovelha, sabe, de algodão. Uhum. Uma professora de escola dominical, escola bíblica, assim, ela fez uma ovelha grande, assim, de isopor, toda com algodão colado, e a gente foi lá contar a história do bom pastor, que foi atrás da ovelha machucada, né?
as 99 ovelhas que ele deixou e foi buscar. Cantamos com o menininho e falamos com ele que ele era aquela ovelhinha machucada que o pastor estava carregando no colo. Aí o menininho chegou e disse assim: posso pedir uma coisa? O quê? Eu posso dormir com a ovelhinha? Era de noite, né? Nós íamos lá com os voluntários da capelania à noite. E a gente disse, tá bem, né? Perguntamos para a enfermeira se podia, ela disse que pode. No outro dia, Jarbas, quando eu cheguei lá no hospital, o menininho de noite tinha girado o corpo e quebrado o narizinho da ovelha, sabe? E aquele menino se desesperou. E a enfermeira da noite foi tão sensata que ela pegou e fez um curativo lá no nariz da ovelhinha, botou um soro na ovelhinha, sabe? Fez tudo. Essa era enfermeira de verdade. Essa era enfermeira de verdade. E aí, Jarbas, quando ele estava desesperado, a gente disse, não precisa se preocupar, isso é para ver como a ovelhinha, agora essa ovelhinha sabe o que você sente e tudo mais, né? E esse mesmo menino, um dia eu pedi assim, o pastor pode fazer mais uma coisa por você? E daí ele fazia assim. Tá? Aí um dia eu perguntei para ele, e o pastor pode fazer mais alguma coisa por você? Aí ele disse, olhou para mim, assim, era uma família muito simples. Ele disse, eu queria comer um iogurte. Cara, aí o negócio pegava, assim, né? Poxa, eu tenho filhos, né? Uhum. E na época meu filho era um pouquinho mais velho que esse menino, né? Sabe? E aí eu pedi para a mãe, né? Posso comprar? Pode, sim, ele gosta. E aí fui lá pedir para a enfermeira, posso comprar? Pode, sim, né? Tem que ver a alegria dele, né? Aí eu sempre dizia para as pessoas, a gente leva alegria numa literatura, para adultos, para crianças, leva alegria numa oração, leva alegria numa música, e tem dias que a gente tem que levar o iogurte, né? Uma fruta, um biscoito. Tiago diz isso, né? Exatamente. A fé é muito prática no livro de Tiago, quando ele diz, olha, se alguém bater na porta de vocês, eu vou parafrasear aqui, porque eu não vou citar direto, mas vou parafrasear. Ele diz ali que quando alguém chega na sua porta, chega com fome, não adianta você dizer Deus te abençoe e vá em paz. Dá comida para essa pessoa, depois diga Deus te abençoe e vá em paz. A nossa fé é isso, e imagino eu que muito do trabalho que a Hora Luterana faça seja isso aí hoje em dia. Não só na literatura, mas procurando também resolver outras situações na medida que pode. Claro que a gente lida com situações de orçamento, de dinheiro. Isso é sempre um impeditivo, porque nada se faz sem dinheiro. Mas, assim, eu sou testemunha de quanto vocês têm lutado para fazer cada vez mais e cada vez melhor. Então você foi capelão, eu já pude ouvir essas histórias, eu lembro aquela história do rapaz que colocou sua foto bem no cantinho, assim, do quadro, e daí você falou assim, olha, mas lá embaixo, por que lá embaixo? E ele deitado era o lugar que ele melhor via, né, sua foto. Eu lembro dessas histórias. Essa história do menino com a ovelha ali, quando você falou assim, olha, agora ela sente a sua dor. Isso é Jesus. Jesus sofreu o que nós sofremos e entende o que nós passamos e por isso pode ser o nosso Salvador perfeito. Então, você agora daí começou a trabalhar direto com a Hora Luterana, antes de ser diretor ainda, mas começou a trabalhar direto com a Hora Luterana, né? Isso foi em quanto? 2017, 2016, por aí? Jarbas, assim, 2015, acho que foi 2015, eu fui para uma reunião lá na Hora Luterana, que era de um conselho consultivo, e aí, porque eu procurava fazer propaganda à Luterana nas redes sociais, também agradecendo, né, e pedindo para as pessoas apoiar a Hora Luterana. Aí o diretor da época, o Paulo, convidou para essa reunião, eu fui, e ele disse, Adelar, você não podia fazer uma gentileza, assim, lá de vez em quando tem um congresso em tal lugar, lá no Rio Grande do Sul, você podia, eu aviso você diz, eu vou lá representar a Luterana, a gente consegue um espaço, você vai lá e fala. Eu digo, vou com alegria, né? Então o Paulo daí começou a me inserir nesse trabalho, e aí depois ele me convidou para trabalhar, né? A partir de final de 2016, ele convidou para, a partir de 2017, trabalhar na Hora Luterana. E assim, eu sentia que havia sido cumprido um ciclo na capelania, né? Ela caminhava sozinha, autossustentável,
agora um pastor poderia chegar também e dar continuidade, né? A gente teve que abrir algumas picadas e Deus foi muito bom para abrir essas trilhas. E aí eu aceitei o trabalho e a condicional foi assim. Eu disse, olha, eu não tenho ideia de me mudar para São Paulo, né? Ah, tem tanta coisa para fazer no Rio Grande do Sul, tem tanta coisa para fazer em Santa Catarina, no Paraná, então você fica morando no Rio Grande do Sul, pelo menos por 3 anos, e aí você trabalha mais nesses 3 estados. Só que acabou surgindo os convites, aí eu me lembro, eu fui substituir o pastor Fernando meio por acaso, no Dias Norte, né, no distrito que você trabalha, que era para ser um culto da Hora Luterana no Pavão. Acabou que foi isso, e foi um encontro de casais também, não foi isso? Foi, Esse exatamente. encontro de casais foi em Barra de São Francisco. Exatamente. E o que aconteceu? Que eu falei com você, né, Jabas? E aí eu sempre digo que eu sou eternamente grato, porque eu ia em um final de semana para um lugar e no outro final de semana eu ia ter que ir para outro. E eu pensei, puxa vida, mas tem que voltar. E eu, na época, tinha que voltar para o Rio Grande do Sul e depois voltar de novo. Aí eu pensei, eu vou aproveitar e visitar colegas, vou tentar achar alguma atividade. E você organizou uma agenda fantástica lá, reunião de pastor que vocês anteciparam de uma semana para outra. E aí eu fui conhecer outros lugares aí do distrito. Agora me fugiu até o nome, que vergonha. Eu não sei se você deve ter ido em Vila Valério. Vila Valério. Lá onde está o Christian Dolvitch. O Christian foi tão querido, fiquei uma noite lá na casa dele, 2 noites, tive 2 programações, uma com os funcionários da saúde do município, né, outra com a igreja. Aí o Christian me levou até o Pavão, lá no Emerson, conheci o Emerson Linause, conheci a família do Emerson, sou amigo até hoje deles, assim, uma alegria. Aquela visita no Dias Norte, Jarbas, foi o grande presente que eu recebi de Deus naquele ano, sabe? Foi um presente maravilhoso que até hoje eu agradeço. Né? E o nosso distrito também mudou muito da perspectiva sobre a Hora Luterana com essa caminhada que você fez por aqui. Conheceu mais do trabalho, e as pessoas puderam perceber que elas podem fazer mais, e às vezes com muito pouquinho, com pouquinho dinheiro. A gente às vezes pensa que tem que ter muito dinheiro para fazer esse tipo de serviço. Em algum lugar vai precisar de bastante dinheiro, mas eu aqui posso fazer com pouquinho. Eu posso colocar um desses spots como é que vocês chamam esse? De botar display, os livros? Display. Posso botar um desses display de livro, seja na congregação, e aqui várias congregações têm, nas empresas. Eu acho que aqui da minha congregação tem 2 ou 3 empresas que têm também esses livretos, e aí a gente compra os livretos e com esse dinheiro que a gente paga por mês para poder fazer a nossa missão ali com material, a gente está ajudando a missão em outro lugar. Isso é muito bacana. A Hora Luterana sempre fez a igreja se ajudar. E como curiosidade, eu acho que a Hora Luterana é o programa de rádio mais antigo do Brasil, não é isso? Desde 1947 oficialmente, mas aí teve em 1929 uma primeira transmissão né, de rádio, mas em 1947 foram 8 emissoras de rádio, e nos Estados Unidos a Hora Luterana também tem isso, né? Foi pioneira, foi o primeiro programa religioso em cadeia de rádio, né? E assim no Brasil também. Nós somos muito visionários, mas depois parece que a gente, depois que abriu ali o espaço, a gente não consegue muito ficar. Aqui no Espírito Santo vai estar no coração de todas as pessoas a expectativa. Quando você toca a musiquinha do Expectativa, todo mundo lembra. Domingo de manhã, por volta da hora da Fórmula 1 ali, tinha expectativa. E isso era vamos dizer assim, um horário nobre num domingo. A igreja tinha um programa a cada domingo, isso está na internet hoje em dia para ver. Mas que bom que a Hora Luterana faz esse trabalho todo aí. Depois eu vou colocar os sites da Hora Luterana aí também, para você falar um pouquinho deles. Você hoje mora em Pelotas ainda, né? E vai na congregação lá. Até para explicar, até para dizer já assim, até 31 de dezembro do ano passado, era o combinado eu morar em Pelotas, e depois a gente ia rever. Aí surgiu que o nosso diretor da época, o Paulo Vart, ele antecipou a sua aposentadoria. O Paulo tinha gás para mais tempo, mas o Paulo ele acabou antecipando sua aposentadoria, daí eu fui escolhido para assumir a função de direção,
desde 1º de janeiro de 2019. Então, eu tenho 1 ano e meio de direção da Hora Luterana e tem sido assim, uma experiência muito, muito diferente. Acho que é por isso que eu estou aqui, que eu fiz formação teológica, trabalhei 15 anos praticamente como pastor. Na capelania, eu também tinha funções pastorais em congregações, né? Mais do que eu tenho hoje. E depois, na Hora Luterana, aqueles primeiros 3 anos foram 3 anos de viajar muito. Então, e ter muitas funções pastorais também, aconselhamento, escrever coisas, e cultos, estudos, palestras, né? E desde o ano passado, então, essas funções administrativas, mas eu não consigo me ver, mesmo sendo diretor da Hora Luterana, quando me perguntam como é que eu anuncio você, eu digo, pastor Adelar. Eu sou pastor, né? Eu gosto de ser pastor, eu tenho uma paixão por ser pastor. Isso é uma coisa que às vezes é difícil de explicar. Eu já vi gente até dizendo assim, olha, eu sou o pastor, eu estou o pastor, faz essa diferença. Eu não consigo fazer essa diferença. Eu sempre digo aqui na minha congregação, foi, gente, eu sou pastor de vocês até quando eu estou dormindo, então se precisar me acordar, se você tiver alguma coisa que é só eu que vocês acham que resolvo, não deixe de procurar. Pastor normalmente tira folga na segunda. Aqui, depende do dia, eu sou livre pela diretoria para escolher o dia que eu puder tirar para melhor fazer o trabalho, né? Então eu sempre falo assim, olha, se eu tiver de folga num dia, vocês acham assim, hoje o pastor está de folga, vou falar com ele amanhã. Se for algo importante, eu falei, eu sou pastor de vocês, e isso é interessante, né? Eu não consigo também fazer essa separação. Não, hoje eu não sou mais pastor, eu vou ser pastor só depois de amanhã. E aí a palavra que cabe certinho é pastor, né? Eu sou pastor, né? Eu gosto de ser pastor. Eu para falar bem a verdade, eu gosto de cuidar de gente, assim, sabe? Se me dissesse assim, você voltaria a trabalhar em Gramado? Voltaria com muito gosto. Você voltaria a trabalhar na São João de Rio Grande? Claro, não é cobiçar os pastores que estão lá, nada disso. Eu estou vendo que tem gente de Rio Grande aqui. Tem a Tânia Koperek, aí, a esposa do pastor Ego está aqui participando, e o pastor Ego foi meu conselheiro de estágio, eu tenho uma paixão por eles, né? E eu voltaria para Rio Grande tranquilo, se dissesse assim, você voltaria a trabalhar pastor na congregação? Eu estudei para isso, né? Eu trabalho hoje na Hora Luterana, estou tentando me capacitar, Jarbas, até você perguntou da formação, né? Eu fiz uma pós-graduação na área educacional, há muitos anos atrás, né? Em psicopedagogia, fiz em capelania, e hoje eu estou fazendo um novo curso superior em processos gerenciais, eu tenho que aprender. Eu fui, entre aspas, assim, fui jogado nisso, olha, você assume, para você. Eu digo, então, tem que aprender, porque é muita coisa burocrática. Eu estudei a palavra de Deus, eu estudei as disciplinas para ser pastor, e hoje eu preciso exercer uma função. Até quando, eu não sei, mas eu sou feliz também em tentar ajudar no reino de Deus, uma instituição que tem como meta principal, a Hora Luterana existe para trazer Cristo para as pessoas. Então, eu estou dentro de uma instituição, eu não conseguiria me ver hoje, vou trabalhar como diretor de uma empresa que vende pneu. Nada contra, eu acho maravilhoso e precisa pessoas para isso. Mas aí já seria um desvio mesmo da minha função, né? Eu gosto de tentar achar alternativas para a gente fazer mais com o que temos, né? Você falou antes de comida, tudo, o pastor Fernando falou ontem, nós distribuímos cerca de 2 toneladas agora nessa pandemia de alimentos, graças a pessoas queridas aí do Brasil que deram uma oferta para a Hora Luterana, que a gente destinou para ajudar mais de 350 famílias, né? Famílias que estão passando por lutas aí nessa pandemia. Possivelmente a gente vai ter tempos aí de mais sofrimento. A onda, eles falam em ondas, primeira onda, segunda onda. Eu acredito que essas ondas do desemprego e outras situações vão ser muito piores nos próximos meses, nos próximos anos. A gente está chegando aqui a 40 minutos, eu já estou preocupado com o estudo bíblico de daqui a pouco, faltam uns 20 minutos, eu não quero entrar no horário do estudo bíblico. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, por exemplo, de alguns sites. Eu vou começar pelo da Hora Luterana, vou colocar ele no ar aqui, e você pode ir falando da Hora Luterana,
o pessoal que está curioso, não conhece, talvez nem sabia que tinha um site, eu vou falar agora que tem pelo menos 3. Então, nós temos vários, né? Eu vou colocar aqui o link também direto nos comentários, ó, aqui em cima aí do vídeo tá o link, e aqui a Hora Luterana. Isso daí, Jarbas, que legal. Então, tem acesso a vários dos nossos projetos, né? A gente tem, só isso daria uma live, né? O plano que, sabe, Jarbas, nós somos uma instituição privilegiada por conseguir colocar um plano de leitura da Bíblia, né, nesse aplicativo e o Version, sabe? E o pastor Fernando lutou muito para isso, né? E eu acho que é o segundo plano de leituras, o terceiro que nós temos. E você tem que ver a visualização, pessoas que fazem, que completam um plano, pessoas que não são da igreja. Tem a nossa loja virtual, que pode comprar, pode pesquisar, pode ver. Tem e-books para baixar até num outro site que talvez você nem colocou aí, que é o Livro Grátis, mas no site da Aula Luterana tem links para tudo. O Livro Grátis, Charles, para você ter uma ideia, teve épocas que a gente tinha todo mês um pedido de 1.000 e poucos livros grátis, e a gente mandava pelo correio, tem versões digitais para o pessoal baixar também, porque tudo é um custo, né? Mandar por correio. Tem meses que a gente gasta R$14 mil em correio, sabe? Correio é uma despesa grande. Enorme. Eu sei que assim, só uma experiência, a gente estava querendo comprar fantoches um tempo desse atrás para as nossas crianças aqui. O fantoche custava R$45 e o frete pelo correio custava 50. Então, um fantoche que não pesa quase nada, ele tem um pouco de volume, mas quando chegou a gente viu que não era tanto assim, ele mais do que dobrava de preço pela despesa com o correio, né? Então, devia se achar uma solução para isso aí. Muito caro isso. Esse link que está em cima aí agora é dos aplicativos. Esse aí é o aplicativo dos 5 Minutos com Jesus, e depois eu vou deixar, tá tudo nos comentários aí também, e o outro aplicativo é o Mensagens de Esperança. Sim, que foi totalmente reformulado nesse aplicativo no ano passado, já para você ter uma ideia, a gente dá ele de graça, mas se eu disser para vocês que o primeiro orçamento para fazer o novo, porque tanto a Play Store como a Apple Store mandaram notificações, ou atualiza o aplicativo, ele sai fora do ar, assim, cara, de uma hora para outra. Eles atualizam o sistema, né? Sim, tinha 60 dias, por exemplo. A gente correu atrás de atualização, foi na empresa que fez o aplicativo. Sabe quanto eles cobraram para fazer uma versão, digamos, 2.0? 25 mil. Aí, com muito choro, 16 mil. Aí fomos numa outra empresa que começou com 16 mil. Aí fomos lá e explicamos, olha, para que é usado, né, objetivo, levar para os hospitais, levar para os sofredores, tudo mais. Montamos, é gratuito e tudo mais. O pessoal fez por R$8 mil o aplicativo, para nós. Mas é R$8 mil. Só que aí a gente fez também versão em espanhol. R$8 mil de uma entidade que depende absolutamente só de ofertas. R$8 mil. E aí os 5 Minutos com Jesus, a gente fez uma parceria para desenvolver ele, porque senão seria mais 20 e poucos mil reais. A gente fez uma parceria com uma empresa, só que a gente pensou também que o pessoal ia abraçar mais a causa dos 5 Minutos com Jesus, aplicativo pago, né, que é R$3 por mês. Só que não foi aquilo que a gente também esperava, comercialmente falando, né? O pessoal parece que se assusta em comprar, pagar R$3 por mês. Eu acho que não está na cultura do brasileiro. Acho que ainda não está na nossa cultura. A gente vem de uma cultura em que os programas, por muitos anos, eram tudo pirata. Até a igreja, por aí, usando o Office pirata, daí quando vai projetar lá no culto, esse programa não deve ser original. Coisa mais feia, a igreja que devia estar testemunhando isso. E esse Office, por exemplo, custa R$29 por mês, para você ter todos esses programas e um monte de coisa. Então, eu acho que está na nossa cultura, e vai passar, porque hoje em dia os celulares, muitas das coisas que você quer, você tem de graça, uma amostra, parte da coisa, mas quando você quer o Pro, a versão Pro, você precisa pagar também, mas é uma coisa que demora, né? E a gente tudo tem essas despesas, porque nós temos 8 máquinas que precisam de Office, que precisam de programas. Hoje eu estava vendo, para poder comprar alguns programas que a gente precisa para edição de imagens, é R$1.800 por ano, por exemplo, sabe?
né, para ter em 2 máquinas os programas, então, e a gente faz tudo certinho, a gente não tem um programa pirateado, nada assim, porque... Isso é porque seria como empresa, né? Isso seria como empresa e também porque a gente até entrou num plano para poder ter aplicativos mais baratos, né? Programas mais baratos. Mas tudo tem um custo, né? E a gente hoje nessa parte gerencial, nossa, Jarbas, como é caro, né? Nós, assim, enquanto funcionários, recebemos nosso salário, nossa carteira, a gente às vezes não se dá conta que o governo morde tanto, né? E morde do trabalhador com os impostos e morde da empresa. E o nosso custo mensal, assim, com folha de pagamento e com tanto imposto, e para poder manter prédio, manter segurança e tudo, a gente corre atrás. Recadinho da dona Tânia aí para você, ó. Olha só, Tânia, que legal, coisa boa, hein? Nossa. Eu vou aproveitar que está aparecendo o 24/7 aí, que é esse livrinho que fala sobre missão, e divulgar aqui para quem está vendo como é que é o nome do distrito lá? Aquele distrito de Rio Grande é Digisul, é isso? Digisul é os jovens, né? É Sulum. Tá, mas é o de jovens, então é Digisul. Digisul. Então, eles vão começar com estudos bíblicos e vai começar neste domingo, depois do culto de abertura dos concílios, vai ter esse estudo bíblico, e eles estão convidando pastores de fora do distrito para dirigir esses estudos bíblicos. Eu vou ser o primeiro a dirigir esses estudos, e eu falei com o Marcos Augusto, que é o pastor lá de Rio Grande, eu falei com ele, olha, eu vou usar um livro da Hora Luterana, que eu já uso aqui, que é esse 24/7. Vamos falar de missão com os jovens. Então, só para aproveitar aí e dizer para talvez colegas pastores que estejam nos assistindo, que não tem material melhor e mais fácil para a gente fazer um estudo bíblico aí, ou vários, por exemplo, esse 24/7, você pode dividir, sei lá, em 15, 20 reuniões de jovens conversando sobre temas diversos. Então, que a gente use mais desses materiais da Hora Luterana. Vou colocar o Deus Conecta. Nossa, gente, é uma bênção Deus Conecta. Deu bastante trabalho. Olha, muitas horas de trabalho de um dos nossos colaboradores, junto com o pastor Fernando, gravação, tradução. Ele tem um modelo assim de estudo muito bacana, tem modelos de convites, de folhetos, de cartaz. Quem quiser fazer uma reciclagem do seu conhecimento da palavra de Deus, quem quiser ajudar um vizinho, um amigo, alguém que está com dúvidas, olha, indica o Deus Conecta, porque ele é uma bênção, ele tem 12 estudos, é como se fosse fazer uma instrução de adultos virtual. Tem gente que está usando o Deus Conecta, tem pastores que fazem, esses tempos teve uma igreja que 45 pessoas, em Juí, o pastor Jonas Glynn, que usaram Deus Conecta, e a gente até providenciou certificados de conclusão do curso. Olha, eu recomendo, quem não conhece, acha aí o Deus Conecta. deusconecta.org. Muito bom. E, assim, eu estou fazendo aqui também, com as pessoas que, nessa época de pandemia, especialmente, eu mando os vídeos e as pessoas assistem para a gente conversar depois. E não tem só o vídeo, tem o texto aqui embaixo também, tem perguntas e respostas. E além desse, tem o livro grátis, que eu não lembrei de colocar aqui, e tem ainda o Vivenciar. O Vivenciar, então, é uma iniciativa da Hora Luterana que é sem precedentes, eu acho. De material, de conteúdo, de sei lá, é muita coisa para a gente definir. E tem um blog, né? Até hoje eu recebi notificação que foi colocado um assunto novo no blog do Vivenciar também, que é mais uma iniciativa que surgiu agora na pandemia para colocar textos mais curtos com maior frequência, né, do que no site. Então, aqui, são vários... Vamos entender melhor a culpa, é o texto de hoje. Viu? Gente, quem não se sente culpado? Quem não se sente culpado, atire a primeira pedra, com tantas coisas. Olha aqui, o pastor Ayrton Schink, de Três Coroas, está com a gente. Ele diz, Deus Conecta, estou usando o ensino confirmatório. Eles assistem e me enviam o resumo. Maravilhoso. Que legal, pastor Ayrton, saber isso, né? Quando voltar e passar essa pandemia, um dia reúnam a turma e tiram uma foto para a gente e mandem, né? Está aqui meu ex-professor também, Carlos Schiller, aí assistindo. Que legal, gente. As iniciativas da Hora Luterana, elas são assim,
Eu não tenho uma palavra para descrever. A palavra que eu costumo usar para isso é fantástica, mas ela não é fantasiosa, então não pode ser fantástica, né? Ela é bem realista, mas é algo que leva a misericórdia de Deus de forma concreta para a vida das pessoas, por meio de mensagens, por meio de livros. Eu sei que eu gravo as mensagens todos os dias, agora depois da pandemia eu comecei a gravar em vídeo também, porque a gente se preparou melhor com câmera, com aparelhagem, antes não dava para fazer isso, mas assim, quantas pessoas são atingidas e que a gente nem sabe. Já teve caso de eu mandar uma mensagem e depois receber, e isso aconteceu que eu recebi da minha irmã de Portugal essa mensagem. Uma mensagem que eu tinha mandado para uma outra pessoa, eu não tinha mandado para ela, mas ela recebeu essa mensagem e mandou para mim, era uma mensagem que eu tinha enviado. Então, até onde vai o alcance dessa palavra de Deus com esses meios que a gente tem? Sabendo usar, a gente vai fazer muita coisa. E a Hora Luterana está aí para isso, né? Para ajudar a gente a fazer mais e melhor. O nosso objetivo é esse, né, gente? É colocar conteúdos à disposição do cristianismo, né? Nós servimos várias denominações religiosas, nós ajudamos, quem já me ouviu sabe que eu sempre faço essa propaganda desse livro de meditações, os 5 minutos, né? Nós enviamos esse material não só para as capelanias, o Jarbas tem a capa dura, né, que é o que nós vendemos, e eu tenho a capa mais simples. Não é porque os doentes não merecem uma capa melhor, mas é porque fazendo a economia com a capa, a gente consegue produzir uns 1.000 exemplares a mais, e para nós são 1.000 sementes a mais que nós conseguimos. Tem o de 2020 ainda ou já acabou? 2020, olha, se tem na Editora Concórdia alguma coisa. É porque hoje aqui nós já começamos a vender o de 2021. A congregação, na verdade, já fez até encomenda, a gente faz a encomenda fechada e depois revende para os membros aqui, no preço de custo, né? Não tem custo nenhum, além do custo que vocês têm. E aí eu já comecei a fazer propaganda e falei no vídeo dessas mensagens de 5 minutos com Jesus, eu de vez em quando mostro de onde são gravadas as mensagens. Eu falei para o pessoal que talvez tivesse de 2020 ainda, mas que já era para investir no de 2021. E aqui na congregação tem uma coisa que eu acho que acontece em outras congregações também. Tem algumas pessoas que compram 5, 10, 20 exemplares. Você pensa assim, mas para que essa pessoa precisa de 20 exemplares de um devocionário? Tem pessoas que dão isso de Natal para os colaboradores da sua empresa. E às vezes o cara dá uma garrafa de vinho ruim, né, porque não é sempre que vem uma garrafa de vinho bom naquela cesta, né? E podia dar um devocionário, podia dar uma mensagem que vai acompanhar a pessoa o ano inteiro e vai ajudar vocês a fazerem alguns milhares a mais desses para entregar nos hospitais. Exatamente, então, para quem está ouvindo aí, quiser comprar, no site da Hora Luterana dá para comprar também, né? E quem não conseguir comprar mais, né, principalmente na Editora Concórdia, que comercializa ele, assina os 5 minutos com Jesus até o final do ano lá no aplicativo e depois compra a versão impressa, tá? E eu sempre peço para as pessoas assim, não comprem só para vocês. Divida um pouquinho desse pão da vida, dessa água da vida com mais pessoas, né? Façam essa diferença. Escolha o porteiro do prédio, o vizinho, o colega de trabalho e diz, olha, eu escolhi você para presentear em 2021. E assim, a experiência que a gente tem aqui, de alguns membros, é a seguinte, eles compram um ano para dar de presente para alguém. No outro ano, a ideia é presentear para outro. Mas aquele que ganhou naquele ano, ele vem perguntar, mas cadê o meu livro? Eu disse, não, olha, esse ano eu não tem como te presentear. Eu falei assim, não, então como que eu consigo? Aí a própria pessoa compra. A gente presenteia num ano, no outro ano a pessoa gosta tanto que ela mesmo pede. É um baita livro para deixar aí na recepção de consultório, na recepção de hospitais, e, bom, enfim, as mensagens estão aí na internet, até está no meu canal aí do YouTube, @Pastor Jarbas também, vocês podem olhar as mensagens lá e ver como é que essas mensagens são tocantes, elas falam de fato do amor de Jesus. E a gente tem alegria, até eu escrevo mais ou menos umas 3 mensagens por ano também. Eu gostaria, eu estou para falar isso desde o início, e se eu não falar agora, já falta 4 minutos.
quando você falou aí no meio que você começou esse contato seu com a Hora Luterana, quando eles começaram a falar assim, Adelar, você atende a gente lá e faz uns cultos, eu acho que Elbe afora tem muitos pastores que fariam isso pela Hora Luterana, que talvez vocês não possam ir, mas vocês falam assim, olha, esse pastor vai me representar. Eu tenho certeza que muitos colegas vestiriam a camisa da Hora Luterana e iriam lá falar com amor dessa missão tão bonita que vocês desempenham. Eu conheço também com você, com o pastor Fernando, a correria que vocês fazem para lá e para cá, então outros podiam ajudar vocês a correrem também. Pensem nisso mais para o futuro, se ainda não pensaram. Com certeza, Jarbas. Obrigado mais uma vez por reforçar isso, né? Sempre importante, a gente sabe que dependemos dessas parcerias, né? De famílias, de colegas, de congregações, né? Da igreja como um todo, e a gente tem muita parceria das mulheres, da igreja dos homens, dos nossos jovens. Esse ano, para você ter uma ideia, nós tínhamos feito uma parceria e nós iríamos com a Gelb fazer 10 chamados EPDs, né? O Equipando o Povo de Deus, que é um tempo assim de treinamento, né, algumas horas de treinamento, a teoria e a saída para a rua, prática, assim, que é o que motiva. E aí deu a pandemia, a gente tinha organizado várias regiões do Brasil com a Gelb, mas todo mundo tem que ter paciência nessa hora. É o tempo, né, de Deus, É. O tempo de Deus, as coisas vão melhorar, vão passar. Já sabe aí se vai ter o programa e quem vai fazer, ou não conseguiu saber ainda? Não sei, dá pra gente entrar na página da Hora Luterana e ver como é que tá. Olha só, o pastor Otávio Schlender, ele disse que a gente vai tentar aqui. Acabou a internet do pastor que é da Baixada Santista, e ele é o responsável por hoje, e o pastor Otávio sempre faz bons estudos no Face da Hora Luterana, e ele hoje ia fazer a finalização da carta aos Gálatas, e amanhã a gente começa o Evangelho de João. O Evangelho de João, nós estamos dividindo aí em vários estudos, com vários colegas, nós temos convidado vários colegas, e até aproveito, Jarbas, para fazer um convite, que eu ia mandar a mensagem que eu vou fazer aqui ao vivo. Ó, se você quiser aí, se quiser refugar, já todo mundo é testemunha. Refugar, né? Todo mundo é testemunha, você está sendo convidado para o mês de setembro, ver aí uma segunda, terça, quarta, quinta ou sexta que você poderia, uma noite. A gente tem algumas datas ainda disponíveis, convidamos pastores de vários estados, para que a igreja conheça também outros pastores, e outros pastores também têm o privilégio de interagir aí com os nossos internautas. Tá joia. Então nós vamos encerrando aqui, Adelar. Eu vou só colocar o link aqui na tela da Hora Luterana do Facebook, que é lá que vai ser o estudo, né? Aqui na página não começou ao vivo ainda não. Pois é, isso dá até medo. Né? Não começou ainda não, mas vai começar, vai começar. Eu quero, pessoalmente, e eu acredito que eu posso fazer aqui também em nome da minha congregação, porque você deixou grandes amigos aqui quando passou por aqui. No nosso distrito, quando fala-se da Hora Luterana e do seu nome, tanto você quanto o pastor Fernando são pessoas muito queridas que passaram por aqui e deixaram a impressão de que com Cristo a vida é mais leve apesar do peso, é melhor apesar das situações ruins. E eu quero dizer, eu quero agradecer por todo o trabalho que a Hora Luterana faz. Porque, mas assim, desde o início do meu ministério, na verdade, desde antes, já no estágio, só que aí eu trabalhei com Cristo para todas as nações no Paraguai, que é a Hora Luterana lá do Paraguai. Sim. Eu já lidava com materiais da Hora Luterana e assim, é sempre muito bom ter esse material à mão. Se a gente quiser fazer, e isso talvez nem todos saibam, se a gente quiser fazer um evento especial, um encontro de casais, o que quer que seja, e usar um livreto como o livro base daquilo, e distribuir o livreto para todo mundo, igual está tendo a campanha agora para os livretos para o Dia dos Pais, eu acho que já até acabou, né, porque já é semana que vem, mas enfim, um agradecimento, Adelar, muito grande pelo trabalho de vocês. Estamos aí, Jarbas, né? A gente é pequenininho, é simples, humilde, e a Hora Luterana está à disposição de todas as pessoas. A gente continua com esse mesmo objetivo desde que surgiu lá em 6 de abril de 1947 e desde que surgiu em 1917 nos Estados Unidos, que é trazer Cristo para as nações, né? E as nações
para a igreja, né? A gente não diz para a igreja luterana, porque nós temos sido instrumentos de Deus para levar Jesus para muitas pessoas que abraçaram também outras placas religiosas, mas que estão no caminho da salvação. Tá, joia, Adelar. Eu coloquei aí na tela e coloquei nos comentários. É a música que a gente tentou ouvir aí no início. Então vocês podem ir lá e dar uma ajuda para a galerinha que compôs a música. O filho do pastor Adelar é um dos músicos e compositor acho que ele compôs junto, né, a música. E que Deus abençoe também essa banda nova que está surgindo aí no meio luterano. Viu, Jarbas? O pastor Otávio está ao vivo. Estou conseguindo ver ele aqui, né? Ele conseguiu um sinal de internet. Algum jeito ele deu lá, né? E começou há 1 minuto aqui o estudo bíblico lá no... Tá, João, então fica todo mundo convidado para assistir. Ó, tá, apareceu aqui também, tá live. Eu vou jogar o link aqui direto e o pessoal já não precisa desligar, já pode passar daqui direto pro estudo com o pastor Otávio. E olhem essa música aí, até eu peço em nome do meu filho, que ele é um menino que gosta aí de servir a Deus e ele que fez essa música. Então, se vocês quiserem assistir, eu vou ficar feliz também. Tá, joia, Adelar. Então, que Deus abençoe e pode contar sempre comigo e com a Castelo Forte aqui. E eu acho que eu posso falar com o Dias Norte aqui também, que o povo que gosta de vocês e gosta da missão também. Obrigado, Jarbas, por todo o carinho, tá? E obrigado aos nossos internautas. Estamos juntos e juntos nós sempre somos mais. Tá, joia. Então vai um abraço especial também para cada um de vocês que esteve com a gente até agora. O link já está aí. Não deixa de olhar, o pastor Otávio está cantando e está cantando bonito. Então vamos lá ouvir o pastor Otávio também falar da palavra de Deus. Que Deus abençoe, guarde e até semana que vem. Semana que vem a gente vai entrevistar um pastor que está ajudando na formação de outros pastores. A gente vai falar com o pastor Leonério, que é o diretor do nosso seminário. Então a gente vai conversar com ele como é que é ser pastor, diretor de uma instituição que forma todos os pastores da Igreja Luterana. Vai ser bem legal, você pode mandar suas perguntas também e que Deus te abençoe. Fique em paz, na paz de Cristo.